É preciso saber viver, a gente precisa aprender a modificar a relação que a gente tem com a vida, modificar aquilo que não está dando muito certo, aquilo que a gente precisa ajustar de uma forma diferente. E hoje a gente reservou um pouco do nosso tempo para batermos um papo sobre esta questão relacionada à alimentação. Você sabia que hoje o Brasil já é considerado um país de obesos, já ultrapassamos a marca dos 50%. Então, hoje, segundo estatísticas, o Brasil já tem mais de 51% de pessoas obesas, ou seja, mais de 51% da população desse país é obesa, possui problemas relacionados à obesidade. E a obesidade ela não é apenas um fator estético. A parte estética, que claro, trabalha a questão da autoestima, mexe com todo o equilíbrio emocional do indivíduo, principalmente porque tudo isso foi fomentado através da televisão, através da mídia. Então, a mídia plantou uma mentira na qual a pessoa tem que ter determinadas formas, tem que ser dessa maneira para ser aceito pela sociedade. E justamente esse processo de aceitação que foi montado, essa mentira que foi contada e acreditada, faz com que as pessoas entrem em desespero quando começam a ter alguma alteração na sua forma física. Como assim? Claro, vou ser mais claro, quando começam a ganhar alguns quilinhos, a pessoa começa a se encher de culpa, de medo de não ser aceito, de ser rejeitado. E esse medo provoca toda uma alteração, tanto a nível mental quanto a parte emocional, a parte neurológica, né? A gente poderia dizer assim, a questão hormonal é totalmente alterada. E essas alterações fazem com que também a pessoa procure mais comida. Então perceba que é um círculo vicioso. Eu estou com medo, estou com culpa, porque eu perdi a minha forma física, porque eu engolei fica feio pra caramba, né? Porque eu ganhei uns quilinhos a mais e agora eu vou o quê? Devido a esse desequilíbrio, eu vou comer mais. E assim eu como mais e fico com culpa de novo, mais triste, mais depressivo, e aí eu vou ter outro transtorno e eu vou comer mais. Perceba que isso vai piorando cada vez mais e mais. Então a gente precisa aprender a parar, precisa aprender a respirar e perceber a relação muito forte que existe entre transtornos alimentares, sejam eles voltados para um excesso de peso ou para a falta dele. Tem pessoas que quando estão nervosas, estão com muita ansiedade, acabam não comendo nada, já percebeu? Ou seja, existem as duas coisas. Existe o lado em que a pessoa vai comer muito porque está nervosa e existe o lado da pessoa que não come nada porque está muito nervosa. E o problema está onde? O problema está neste nervosismo. Muitas vezes o problema nem é o problema. Para. Que negócio de problema não é o problema? Claro, muitas vezes a situação ela está relacionada com a maneira como você observa o problema. Você já percebeu que um mesmo problema pode ser observado por duas pessoas diferentes? E uma vai encarar de uma forma e outra de outra? Já parou para perceber? Isso é fácil de perceber quando existe uma demissão coletiva. Já viu isso? Claro, existem situações, às vezes a empresa manda lá 20, 30, 50 funcionários de uma vez só embora. Ou seja, o problema é o mesmo para todas as 50 pessoas. As 50 pessoas estão de um dia para o outro no olho da rua, não é isso? Pois é, perderam aquela estrutura e todo mundo tem família, tem determinadas situações para manter, mas existirão pessoas ali naquele meio que vão encarar, né, de uma forma como, olha, eu ainda tenho seguro-desemprego que vai me sustentar por um tempo, ou seja, dá para procurar um bom emprego, quem sabe eu não vou encontrar algo melhor do que eu tinha quando estava nesse emprego. Bem, é possível que se abram novas portas e perder esse emprego pode sim ser alguma coisa boa. Outros já vão ter uma outra visão bem distinta e vão mergulhar no processo. Realmente eu fui demitido porque eu não sei fazer nada, eu não faço nada direito, eu não sou bom. E assim essa pessoa vai mergulhando num estado de depressão, de desequilíbrio cada vez mais profundo. Mas perceba que o problema é o mesmo. A situação é uma só.
Tem uma historinha que eu acho interessante nesse sentido também, que serve para a gente comparar as nossas atitudes frente aos problemas. Conta-se que uma certa vez uma empresa mandou 2 vendedores de sapatos para uma região da Ásia. E esses 2 vendedores, né, foram lá explorar aquele campo. Um deles ligou lá para a empresa e disse: olha, você por favor reserve, né, o próximo avião porque eu estou voltando. Mas como assim? Faz tão pouco tempo que você está aí, já conseguiu fazer a prospecção? Não, não, eu estou voltando porque aqui eu não vou vender nada. Aqui o povo dessa região anda descalço, vocês me mandaram para o lugar errado. Como que eu vou vender sapatos se todo mundo, se a tradição aqui é andar descalço? Aqui ninguém usa sapatos. Então, me ponha no próximo avião, eu estou voltando. Isso aí não foi um equívoco grande vocês me mandarem para esta região aqui para tentar vender sapatos. Tudo bem. Aí aquela secretária aproveitou, como eram 2 vendedores, né? Disse: não, eu vou ligar para o outro também para poder já compro, né, as 2 passagens de uma vez, o outro deve estar na mesma situação. Ligou para o outro vendedor e disse: ô fulano, o fulano lá já está voltando, né, então acho que você vai voltar também. Para que horas você quer que compre a tua passagem? Como é que você quer que faça? Quer que eu veja hotel para você? Disse: não, eu quero é que você mande um recado lá para a direção da empresa. Eles que reforcem a linha de produção. Mas como assim? O homem me falou que aí ninguém usa sapato. Claro, por isso mesmo, poxa. Você já imaginou quantos sapatos que eu vou vender? Pois é, você já parou para pensar quantos sapatos que eu vou vender? Ninguém usa sapato aqui. Olha a oportunidade que eu tenho de vender milhares de pares de sapatos por aqui. São o que? Formas diferentes de se olhar para o mesmo problema. A diferença está na maneira como nós olhamos para as coisas, a forma como a gente pode olhar. Mas para isso precisa respirar, para isso precisa parar um pouco para perceber realmente o que a gente está fazendo. E eu queria chamar um pouco a atenção para a qualidade do alimento. A qualidade do alimento que você está ingerindo. Nós sabemos, você já escutou trocentas vezes, de que o refrigerante faz muito mal. Você já escutou aquele negócio que tem gente que pega aquele refrigerante, o mais famoso de todos, né? Que eu não vou falar o nome aqui no ar, mas pega aquele refrigerante escurinho lá, mais famoso de todos, coloca num copo, coloca um pedaço de osso ali, no dia seguinte o osso desapareceu, né? Acho que você sabe disso. Tem gente que usa esse refrigerante para poder desentupir pia. Você já viu isso também? Tem gente que é muito comum usar esse refrigerante. Quando está com a pia entupida, você coloca o refrigerante e desentope a pia. Então, esse que é o refrigerante mais consumido no mundo inteiro, tem esse tipo de atitude, né? Essa atitude do refrigerante é um negócio estranho. Esse tipo de característica, cara. Fica melhor essa palavra característica. Você imaginou um refrigerante com atitude? Olha, esse refrigerante, esse aqui é um refrigerante com atitude. Refrigerante, hein? Esse é o cara, né? Só falta o refrigerante dizer que esse cara sou eu. Mas não, mas a característica desses refrigerantes é muito agressiva para a tua saúde. Você sabe disso desde que o mundo é mundo. Isso não é segredo para ninguém. Mas eu te pergunto, por que você continua tomando refrigerante? Sabia que os gases ali, né, toda bebida gasosa, ela naturalmente provoca a alteração desse sistema. A gente tem um sistema peristáltico, que é onde os alimentos são empurrados para dentro do nosso tubo digestivo. Então o refrigerante ele vai afrouxando isso e daqui a pouco você tem problemas de refluxo, você vai ter uma série de problemas alimentares, às vezes azia, problemas estomacais, intestinos e tantas outras coisas, sem contar a quantidade de produtos químicos indesejáveis, né, de sódio que vai alterar a sua taxa lá, o seu equilíbrio em relação à sua pressão arterial e tantas outras coisas que você vai provocar essa destruição por causa de um refrigerante. Não dá para parar? Claro que dá para parar. Experimente um dia você almoçar ou jantar sem tomar um refrigerante para você ver como você se sente bem, muito bem. Uma série de problemas que você mesmo está criando para si estão relacionadas ao refrigerante. Então, corte. E se você está trabalhando para ter assim, né, um corpo mais bonito, sabe que o refrigerante deforma o corpo? Você sabia disso? Que ele provoca uma série de situações negativas. Então, tão fácil. É fácil, claro que é fácil cortar o refrigerante. Basta ter ali a tua determinação para fazer isso. Comece cortando, né, uma bebida tão prejudicial como o refrigerante. Vai fazendo isso que eu te poderia passar aqui a tarde inteira só falando sobre os refrigerantes.
Mas não se agrida, não se destrua, não provoque isso na tua vida e na vida também de seus filhos. Tenha um pouco mais de amor, um pouco mais de cuidado em relação a isso. Se a gente falou só do refrigerante, né? A gente ia falar de tantas coisas. Falando em crianças, obesidade infantil, né? Como é problemático. Isso não existia até um tempo atrás, quando as crianças corriam, brincavam pelas ruas, hoje trancadas, em cima de um videogame, em cima da internet e absorvendo tanta porcaria. Outro ponto também, sabia que tem muitas crianças que têm problemas de aprendizagem escolar e uma série de outros problemas que são provocados pela alergia dos produtos químicos contidos nesses alimentos industrializados. É, a gente estava falando sobre os refrigerantes, você sabia que tem, quando você vê ali na latinha, tem escrito assim, contém fenilcetanúricos e outras coisas mais, né? Já viu isso daí escrito na latinha de refrigerante? Por que que você acha que eles escrevem isso? É uma estratégia de marketing? Olha, se eu escrever isso aqui vai vender bem mais? Não, não é não. Aquilo ali é um atestado de burrice para quem está tomando refrigerante. Porque sabe-se que a substância é uma substância agressiva, sabe-se que isso vai provocar uma série de enfermidades e de mortes, e alguém no futuro pode querer cobrar uma indenização da companhia lá, né, que fabrica o refrigerante. E aí o que que ela vai dizer para você? Dizer, olha, você tomou veneno, mas você sabia que estava tomando veneno, porque eu escrevo na latinha que você está tomando veneno, tá? O problema é teu, você quis tomar veneno, então o que que eu vou fazer, né? Eu não vou responder um processo em cima daquilo que você fez porque você quis. Você não foi enganado em relação a isso. Você quer saber uma outra coisa? Sabe aqueles. Parece que nem é o programa Bem Viver, né? Mas olha, bem viver não é apenas essa questão da nossa necessidade de trabalhar, de equilibrarmos emocionalmente. Às vezes a gente precisa do equilíbrio físico. Uma pessoa que está passando por uma enfermidade física é difícil, claro que é difícil, desafiante ela conseguir equilibrar-se emocionalmente. Se você está com dor, você vai dizer, olha, relaxe, né? Relaxe. O cara está morrendo de dor, não tem como se dizer relaxe, né? Não tem jeito, até esse dia estava falando com um amigo meu que é médico, ele disse, eu acredito muito no reiki, é bem legal e tal, mas na hora que o sujeito está lá, sofreu um acidente de carro, você faça o reiki na equipe de resgate, que aí ajuda, né? Não vai fazer reiki no sujeito que está lá com fratura exposta, porque aquela não é a hora do reiki, aquela é a hora de você levar, pode até fazer bem, mas aquela é a hora de levar o sujeito lá para a mesa cirúrgica e resolver a situação o mais rápido possível. Pois então, eu concordo plenamente com esse amigo meu. E também concordo com essa questão de que você está ali, vai dizer relaxe para a pessoa está com dor. Então, precisamos também cuidar, não nos autodestruir. Isso é um tipo de suicídio também. Você está se autodestruindo, está se acabando. Não faça isso com a tua vida. Observe aquilo que você está sendo. E depois, mas eu não consigo controlar, sabe? Essa comida aí e tal, eu não consigo controlar meu peso, porque não sei o quê, porque não sei o que tem, não sei o que tem. Pois é, mas é preciso a gente observar pequenas coisas e ir transformando essas pequenas coisas. Cortar um refrigerante não é algo tão difícil assim. E você pode começar a desenvolver a sua força de vontade. Falando em alimentação, você sabia que aqueles venenos de pacote, não, aqueles suquinhos de pacote, você tem ideia do que vai ali dentro? Você já parou para pensar? Aqueles que já vêm adoçados, né? Você viu o tamaninho do pacotinho? Você consegue colocar açúcar suficiente para adoçar um negócio daquele ali dentro? Pense que tem aquele assim, faz 1 litro, né? Para adoçar 1 litro de suco ali, de refresco, quantas colheres de açúcar você usa? Você já percebeu que essas colheres não cabem naquele pacotinho e mesmo assim ele adoça? Então você vai lá no verso e você leia que ele não tem açúcar não, porque seria impossível ter açúcar ali dentro, tá? Ele tem, o que que ele tem? Adoçante. Você viu que adoçante é bem pouquinho que você usa? Pois então, toda vez que você está dando para os teus filhos, você está dando adoçante para os teus. Você sabe que isso é prejudicial também. Sabe que o adoçante é prejudicial à saúde. Tem um monte de pesquisas que comprovam isso. A pessoa toma porque está lá numa situação que não pode ingerir açúcar diabético, algo do gênero, mas você sabe que isso é muito prejudicial, que o adoçante é muito prejudicial à saúde. Por isso que esses refrigerantes colocam lá escrito que tipo de material que tem ali dentro. E aí? Por que cargas d'água? Tome água, meu querido. Tome água, claro.
Tome uma água normal lá, a água torneiral é 10 vezes melhor do que você tomar um veneno desse. Só porque tem um corantezinho. Esses corantes, tinha uma época do corante C2, que é derivado da hulha, que provocava câncer. Eu não sei se ainda continua sendo comercializado aqui no Brasil, mas estava proibido nos Estados Unidos, na Europa. E nós aqui, né, comprando, ingerindo, sendo comercializado esse tal do corante C2 que causa câncer, derivado da hulha, derivado do petróleo. Então, perceba quanto de agentes agressivos que nós estamos ingerindo. Repito, isso é um processo de suicídio. Claro, você está se matando e matando a sua família. Aí depois você tem que recorrer a tanta coisa para adquirir ou para tentar recuperar a sua saúde, mas você está se envenenando. O teu corpo poderia tratar de você tranquilamente, poderia resolver toda essa questão de saúde se você tivesse outro tipo de atitude em relação à sua vida. Olha que era para a gente falar aqui sobre tanta coisa, né? A gente queria falar sobre obesidade, compulsão, ansiedade, né? Esses equilíbrios. A gente poderia falar um pouco sobre os hormônios em tantos alimentos, o que isso provoca, como é que faz. Tem tanta coisa para a gente falar a esse respeito, mas hoje a gente vai falar um pouquinho só, porque o nosso tempo não é tão grande assim. A gente vai continuar esse nosso bate-papo sobre alimentos em outra ocasião. Mas fica aqui o recado do refrigerante. Que tal? Que tal você se propor, dizer, não, a partir de hoje eu não vou mais tomar refrigerante. E nem vou trazer refrigerante, não vou nem comprar no supermercado, passar longe daquela prateleira. Eu sei que isso não presta, eu sei que isso me faz mal. Eu não vou fazer isso para os meus filhos, não. Não vou permitir que isso entre na minha casa nunca mais. Perceba que quanto você pode ter de resultados positivos através de uma atitude relativamente tão simples.